Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alan e eu vou apresentar o artigo Utilização da plataforma BigCrowd de maratona de programação como estratégia para ensino de algoritmos. Esse artigo foi escrito em parceria com o meu orientador de doutorado, o professor Carlos Salles, meu orientador, o professor Mário, e a minha esposa, que está fazendo doutoramento em Ciência da Informação na Universidade de Coimbra. Então, nesse artigo, eu vou fazer uma breve introdução, explicar o que ele se propõe, né? Apresentar para vocês a plataforma BigCrowd, para que ela serve, como que ela funciona, mostrar como que é a classificação das atividades dentro da plataforma, apresentar a proposta de plano de ensino para ensino de algoritmos que foi desenvolvido nesse trabalho, mostrar como foi feita a aplicação prática desse trabalho em uma disciplina de algoritmos e, por fim, a conclusão. Então, basicamente, o que a gente tem? Né? Todo curso de computação, de sistemas, passa pela disciplina de algoritmos. Né? E a gente percebe que no decorrer da entrada de turmas no começo do curso, né, que geralmente é quando a disciplina de algoritmos é ofertada, ocorre de o curso sofrer com a evasão de alunos, né? E alguns alunos têm muita dificuldade para aprender algoritmos. E com isso foi percebido que o ensino de algoritmos em algumas instituições, né, em alguns cursos, ainda está um pouco defasado, ainda é feito de maneira arcaica. Né? Então, o ensino de algoritmos, algumas vezes, ainda é realizado da mesma maneira que era feito lá nos anos 90, da mesma maneira que era feito no início dos anos 2000. Então, a gente tem... o que é essa maneira, né? Para contextualizar melhor. É um professor que vai usar ou uma ALGOL da vida, né? Um Portugal, depois vai passar para uma linguagem de programação compilada ou interpretada, né? Geralmente C++, ou alguns professores usam Python. Mas o que acaba acontecendo é que é muito daquilo de mostrar como é determinada a estrutura e passar atividade ou fazer os alunos praticarem muito como é a matemática no ensino médio ou algo do tipo. E a gente percebe que os planos de ensino, né, fazendo um levantamento dos planos de ensino que são disponibilizados na internet, a gente consegue ver que eles são muito parecidos. E nenhum desses planos de ensino prevê uma maneira diferente de ofertar a disciplina, de oferecer essa disciplina. Então a gente acaba chegando numa conclusão de que a gente tem problemas nesses planos de ensino, né? E esses problemas nos planos de ensino refletem problemas na maneira com que a disciplina é oferecida aos alunos e na maneira com que os alunos aceitam essa disciplina. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que a geração atual, ou dos últimos 5, 6 anos, não funciona tão bem quanto as gerações anteriores para esse modelo de ensino. Então, esse modelo de ensino ele não está adequado ao que as gerações mais novas estão esperando, ao que as gerações atuais esperam de uma disciplina de algoritmos. Tá? Então, é muito diferente. Eu tive minha disciplina de algoritmos em 2005. Né? A maneira com que a disciplina de algoritmos foi ofertada em 2005 não pode ser a mesma maneira que ela está sendo ofertada ou que ela vai ser ofertada em 2025. Né? Não dá para aceitar a mesma coisa. As tecnologias que a gente tinha lá em 2005 eram diferentes das que a gente tem atualmente. Né? A maneira com que o consumo de informação é feito é diferente também. Então a gente precisa propor melhorias, né? Tentar entender maneiras diferentes de fazer isso. Então, a ideia aqui desse trabalho é juntar os conceitos de gamificação e de sala de aula invertida, que são metodologias ativas, né, para poder trabalhar com esses alunos. E, junto disso, a gente está trazendo a ideia de maratona de programação, que é uma atividade que ocorre nos cursos de computação há muito tempo, né, mas, em geral, essas atividades da maratona de programação, elas ocorrem separadas da academia do dia a dia, né? São eventos complementares. Então, a gente está tentando trazer isso para dentro da disciplina, para viver a disciplina dessa maneira. E aí, com isso, propor uma melhoria no plano de ensino, visando que
Se eu consigo melhorar o plano de ensino, eu abro uma brecha, eu dou uma possibilidade para que os professores possam reter melhor os alunos nesse sentido, né? Então, a ideia aqui é a gente tentar, com esse plano de ensino, gerar um engajamento nesse aprendizado do aluno. Então, fazer com que o aluno não apenas entenda melhor a disciplina, mas que ele também consiga perceber a importância que vai ser dado mais para frente, tá? E isso também é uma coisa que faz com que os alunos desmereçam ou que não queiram necessariamente dar o seu melhor naquela disciplina específica, tá? Então, como é que a gente faz isso? Existe uma plataforma chamada BCrowd, é o antigo URI Online Judge, né? Então, quem conheceu o URI, hoje ele se chama BCrowd, é a mesma plataforma com muitas melhorias, né? Inclusive, essa plataforma existe uma possibilidade dos professores também terem um acesso diferente, onde eles podem criar competições, onde os professores podem criar disciplinas dentro da plataforma. Então, mas isso não foi utilizado necessariamente nesse trabalho, até porque quando a gente começou o trabalho, essa parte da ferramenta era bem limitada. Então, hoje em dia está bem mais funcional, a gente consegue até criar algumas aplicações ali, mas isso não foi utilizado dentro desse trabalho. Uma coisa que é interessante no BCrowd é que as questões elas estão categorizadas. Então, todos os problemas eles passam por diversas categorias que vão identificar para a gente que tipo de problema é aquele, né, e como que a gente pode usar ele dentro de uma disciplina. Isso facilita muito, né? É muito interessante também ver a possibilidade de extrapolar essas questões não só para disciplinas de algoritmos, né, mas a gente pode tentar usar isso aqui em disciplinas como computação gráfica, a gente pode utilizar isso em disciplinas de estrutura de dados, a gente pode usar isso aqui em disciplinas de cálculo numérico. Então, tem algumas outras disciplinas que é possível utilizar o BCrowd para fazer esse mesmo processo que a gente está propondo na disciplina de algoritmos, tá? Então, como é que é uma questão no BCrowd? Para quem nunca viu, basicamente a gente vai ter aqui na questão o título dela, né? Existe o número da questão, aqui no caso é 1001, tá? Toda questão vai ter a categoria iniciante, o nível da questão, tá bom? Toda questão tem um tempo limite e tem um limite de memória que ele exige. Então aqui tem a questão, tem o enunciado, as entradas esperadas, as saídas esperadas, um exemplo aqui de entrada e saída. É extremamente parecido como funciona a maratona de programação da SBC, tá? Então é basicamente a mesma ideia. E aí, aqui do lado a gente vai ter o problema e vai ter onde colocar o código de resolução. Então eu posso criar o código na minha máquina, na minha ideia favorita, colar o código aqui, dar um enviar e ele vai ser executado. Uma coisa que é interessante é que independe da linguagem. Por quê? Aqui em linguagem eu tenho mais de 20 opções de linguagens disponíveis. Eu tenho C, C++, eu tenho Go, eu tenho Java, eu tenho Python. Então, assim, a questão da linguagem de programação que vai ser usada não é o mais importante nesse momento, porque eu posso escolher qualquer uma. Não tem Portugal, não tem o Algol, mas eu acredito que isso não seja um problema, porque mesmo fazendo em Algol, mesmo não tendo a avaliação automática da plataforma, mas o professor consegue utilizar os enunciados, tanto que mais na frente eu vou mostrar no plano de ensino que a gente faz isso com fluxograma. Então, não, a linguagem de programação aqui não é o problema em si. Tá? Adicionalmente, a gente vai perceber que as atividades do BCrowd elas têm uma classificação, ou seja, isso aqui é mais ou menos como aparece no painel do usuário. Então, eu tenho aqui a questão, né, a identificação da questão, eu tenho a quantidade de pessoas que já resolveram essa questão e eu tenho o nível da questão. Então, esse nível aqui ele é calculado com base na quantidade de pessoas que resolveram e na quantidade de tentativas corretas e erradas dessa questão. Tá? Então, tem um cálculozinho que o BCrowd faz, no artigo está mais claro lá, mas esse cálculo diz o nível da questão. Então, teoricamente quanto menor o número aqui, mais fácil é a questão. Quer dizer que mais pessoas tiveram êxito com menos tentativas. Em resumo, é isso. Tá? Então, aqui vocês vão perceber que o Hello World, que é a questão mais simples, né, tem o nível 5. Mas isso aqui é porque muita gente que vai fazer o Hello World erra.
simplesmente porque não sabe usar a plataforma, não entende como funciona, então acaba tendo muito erro. A taxa de erro do Hello World é muito alta. Tá? Mas aí vocês vão ver que, por exemplo, a soma simples, que é uma questão que quando os alunos vão responder, eles já passaram por essas três aqui, então eles já entenderam como é que é a questão da formatação, eles já entenderam, né, muito mais como funciona aquilo. Então a soma simples ela tem um nível bem baixo, porque a taxa de acerto é muito alta. É basicamente isso que dá para ser entendido. Esse nível vai de 1 a 9, então as questões mais difíceis elas estão com a categoria lá com o númerozinho 9, né, são as questões que tem a menor taxa de acerto. E aí o que a gente faz? Né? A ideia é pegar essa lógica da maratona de programação e transformar isso numa lógica de elemento didático. Então a gente vai pegar as questões do Bcrowd e usar elas de acordo com uma maneira mais didática, digamos assim, de trabalhar. Então o que a gente fez no artigo foi, a gente separou as possibilidades de uso como questões avulsas, competições curtas e competições longas. Tá? A questão avulsa ela é aplicada principalmente para a sala de aula invertida, né? Que é a ideia de eu ter uma atividade para o aluno antes de lecionar determinado conteúdo. Então o aluno vai tentar resolver aquilo. Então, por exemplo, eu entrego uma questão avulsa lá do Bcrowd para o aluno vai tentar resolver. Se ele não resolver, não é um problema, porque no dia da aula eu vou resolver junto com a turma. Então, o aluno tentou resolver, ele verificou como é que é aquilo, ele teve a dificuldade dele, ele tem as dúvidas dele. Quando ele traz para a sala, que a gente vai resolver junto em sala, o aluno ele já tem um outro olhar para aquela questão. Então, a sala de aula invertida, ela funciona muito nesse contexto. E eu também consigo usar na sala de aula invertida como pós-aula. Né? Isso que eu falei é o pré-aula da sala de aula invertida, eu também posso usar como pós-aula. Então, eu tive toda uma aula lá ensinando condicionais, né, if else, e aí eu posso entregar questões avulsas, ou uma questão, ou várias questões avulsas para o aluno, para a turma, para eles resolverem questões de condicional, para eles treinarem, né, que é mais ou menos o que é feito hoje em dia na maioria dos cursos. Então o professor leciona determinado conteúdo e passa atividade, lista de exercícios sobre aquele conteúdo. A ideia é que não é só a lista de exercícios, não é só as questões avulsas, mas também é fazer isso antes. Então eu tenho uma série de questões que eu vou entregar para o aluno para introduzir ele naquele assunto. Então eu já trabalhei condicional, agora eu vou trabalhar laço. Eu entrego questões que o aluno só vai conseguir resolver com laço, né? Ou vai conseguir resolver com laço também. E aí eu entrego e deixo ele tentar. Ele vai pesquisar, ele vai tentar descobrir como é que resolve aquela questão e de repente ele vai descobrir que dá para fazer com mais do que apenas if else. E aí ele vai aquela coisa de que quando o aluno pesquisa, ele abre mais a cabeça do que quando o professor ensina. Então a gente tem uma vantagem bem aí. E na competição curta e competição longa, a gente está tentando aplicar a ideia de gamificação, ou alguns conceitos de gamificação, né? Competições, recompensas, enfim. A ideia de competição curta é fazer a competição em uma aula, por exemplo. Né? Então a gente pode tirar uma aula por mês, ou uma aula a cada 2 meses e realizar uma competição curta, que é como se fosse uma maratona de programação. Né? A maratona de programação tem lá a duração de 3, 4 horas. A aula geralmente vai ter uma duração de no máximo 2 horas, né? 1 hora e 40 mais ou menos. Mas a gente pode pegar esse horário e adaptar uma competição curta, com 3, 4 questões, dependendo do nível de dificuldade das questões. E aí a gente separa a turma em equipes, exatamente igual acontece na maratona da SBC, e faz com que a turma realize essa competição, né, dispute, para ver quem é a equipe que sai em primeiro, enfim. E aí cada professor pode pensar como vai bonificar ou trabalhar outros aspectos de gamificação dentro dessa competição. Né? A competição fornece a estrutura básica para gamificar, mas aí o professor pode adaptar isso da maneira que ele achar melhor. Se isso é avaliativo, se não é, enfim, aí depende também das regras da instituição e de outras coisas que estão fora desse escopo. E a competição longa, o que é? É uma competição onde eu vou entregar mais questões para os alunos, vou dividir eles em equipe, ou pode ser individual também, isso vai depender de como a turma está adequada, mas é uma competição onde eu posso entregar num dia e receber o resultado só com uma semana, né? Ou posso criar uma competição de um mês também.
né? Então eu posso criar competições longas aqui que vão fazer com que os alunos interajam com a lista de exercício de uma maneira mais interessante, porque eles vão estar competindo ao mesmo tempo. Então a gente consegue fazer esse pós-aula ou a famosa lista de exercícios funcionar de uma maneira mais interessante para o próprio aluno. Tá? Então, esse aqui seria a proposta genérica do plano de ensino. A ideia desse plano de ensino aqui não é ser um limitador, tá? Ele não se limita. Até porque a gente sabe que em algumas instituições a carga horária é maior, a carga horária é menor, às vezes a disciplina de algoritmo está dividida em duas. Então, a gente tentou criar um plano de ensino genérico o suficiente para que o professor possa pegar o plano de ensino dele atual e tentar aplicar o que a gente está propondo aqui, tá bom? Então, por isso que a carga horária lá, a gente não limitou uma carga horária de 60 ou 80 horas, a gente botou 100% e separou, né, os assuntos de acordo com a porcentagem que a gente entende que é suficiente para trabalhar cada assunto desse. Então, vocês vão perceber que no módulo 1 aqui a gente vai ter, começa com fluxogramas, pseudolinguagem e sala de aula invertida com questão avulsa. Ou seja, eu vou sacar questões avulsas para o aluno e vou pedir resolve. Né? Então, eu posso, antes de começar essa aula de fluxograma, eu posso entregar uma questão avulsa lá para o meu aluno e pedir para ele resolver. Resolve, como você quiser. Né? E ele vai resolver lá no papel, enfim, vai entregar. E aí só o fato dele tentar resolver, dele pesquisar essa questão avulsa, já vai fazer com que ele chegue na aula mais preparado, com mais questionamentos, com mais interação. Né? Então a ideia é basicamente essa. Quando a gente chega lá, operadores aritméticos, né? Aí começa aqui, ó, competição curta. Então eu vou pegar uma série de questões, vou tirar um dia lá nessa aula e vou fazer uma competição curta. Os alunos já estudaram sobre operadores aritméticos, já estudaram sobre variáveis, sobre como cria um Hello World, tudo isso eles já sabem. Então vamos fazer uma competição curta com questões bem básicas para, né, pode ser uma competição de meia hora, de 40 minutos, só para fazer os alunos começarem a se familiarizar com a plataforma, começarem a se familiarizar com a forma de resolver as questões, e aí a gente já consegue fazer competições mais longas depois. Então, vocês vão perceber que a primeira competição longa ela vai aparecer no módulo 2. E aí, ao final de cada módulo, a ideia é fazer uma competição longa. Tá? Então, como essa competição longa é uma competição que leva mais tempo, então a ideia é fazer ela sempre ao final dos módulos, quando os alunos já têm uma base maior do que pode usar. Então, aqui no módulo 2, eles vão trabalhar com o se e escolha. Né? Então, é o if e o switch case aqui, para as linguagens que tem. Mas acaba que o aluno só vai fazer a competição longa no final, quando ele já tiver essa base. Né? Mesma coisa aqui para os laços, então o aluno só vai fazer competição longa quando ele tiver a base. Então a ideia é mais ou menos essa. Claro que isso aqui não é rígido, né? A gente sabe que tem disciplinas de algoritmo, por exemplo, que não chegam a trabalhar funções, mas enfim, é uma maneira de que o professor possa se adequar com o que está sendo proposto aqui. Inclusive, o professor pode não seguir nada do que está aqui, mas se ele conseguir seguir a ideia das metodologias ativas aplicando a gamificação, aplicando a sala de aula invertida, usando a maratona de programação, para a gente isso já seria fantástico. Então, junto disso, a gente também propõe algumas questões, né? Então a gente fez uma curadoria de algumas questões lá no Bcrowd que podem ser utilizadas para facilitar o trabalho do professor, né? Então a gente sabe que o professor tem um trabalho extra aí para estar escolhendo questões. Então a gente já deixou algumas questões definidas aqui que podem ser usadas. Então para os módulos do primeiro trimestre, né? Para introdução e para a parte de condicionais. Então a gente deixou aqui 10 questões para cada uma. E aí o professor pode ficar à vontade para usar essas questões aqui que estão sugeridas ou para buscar outras que estão lá dentro da plataforma, ok? Então isso é uma coisa que é bem flexível. Aqui a gente está deixando como sugestão, porque como a gente já fez essa curadoria, isso facilita para quem está querendo tentar implantar esse modelo, para quem está querendo tentar usar essa forma, já tem um caminho a ser seguido. E aí faz um piloto, faz um teste, depois funcionando, né, como a gente espera que funcione, pode ficar à vontade para buscar mais coisas. Aqui tem algumas sugestões também para laços e repetições, para vetores e matrizes também. Então, são questões que precisam desses conceitos para serem resolvidas dentro do que a plataforma está pedindo. Tá? Então, isso é importante deixar isso claro. Às vezes, o aluno ele pode conseguir resolver uma questão dessa
sem ser da maneira com que a gente espere. Por exemplo, o aluno resolve uma questão que exigiria vetores, mas ele resolve só usando variável. Ele cria, sei lá, trocentos milhões de variáveis lá dentro e resolve. Só que a questão é que a plataforma tem um tempo limite para execução, a plataforma tem um uso de memória limitado. Então, esses fatores fazem com que o aluno entenda que quando ele for para a vida real, lá para o dia a dia de trabalho, ele não vai ter memória limitada, ele não vai ter. Os programas dele têm que rodar num tempo, né, aceitável, não pode ser de qualquer jeito. Então, isso aqui faz com que o aluno já vá entendendo isso desde o começo. Ok? Então, assim, a gente fez um trabalho aplicado numa disciplina de algoritmos, né? Era uma disciplina onde eu lecionava e a gente deu início a essa pesquisa lá em 2018, no segundo semestre de 2018, quando estava em elaboração. Então, eu já comecei acompanhando essa turma. Nessa turma não foi aplicada essa metodologia. Na turma seguinte foi aplicada e aí a gente foi intercalando, turma sim, turma não, aplicando essa metodologia até 2021, né? Coincidentemente, de 2020, primeiro semestre, até 2021, primeiro semestre, foi o período que a gente teve a pandemia de Covid, tá? Então a gente precisou adaptar algumas coisas, mas seguiu o mesmo. As aulas passaram a ser online, a gente passou a ter uma entrega diferente para os alunos, porque eu tinha alunos que não tinham computador em casa, então, assim, a gente começou a ter algumas outras dificuldades para poder usar a plataforma, mas, apesar disso, a gente conseguiu fazer um levantamento de dados interessante. Basicamente, o que acontece? Né? Esse aqui é um gráfico que mostra essa linha laranja, que é a média das notas dos alunos. Né? A gente usou as notas dos alunos como uma maneira de medir o retorno que teve a utilização desse trabalho junto aos alunos. Então, basicamente, o que deu para perceber nesses 6 semestres aí que foram aplicados foi o seguinte: nos semestres onde teve aplicação da metodologia, as notas dos alunos tiveram uma melhora. Tá? Isso aí foi fato. A gente conseguiu perceber isso aí. Conversando com os alunos, a gente percebeu também que eles gostaram muito. Né? A gente teve alguns alunos que ficaram de um período para o outro, então eles sentiram essa diferença também no feedback deles. Olha, professor, a disciplina do período passado foi ok e tal, mas desse período está muito legal, porque a gente consegue fazer melhor e tal. Então, isso foram alguns feedbacks que a gente teve de alunos que reprovaram a disciplina e depois passaram com nota boa. Mas, enfim, assim, a gente tentou usar aqui a média, a mediana e a moda para ver, né, como que estava a turma. Então a gente percebe que a moda aqui, ela até se mantém bem estável. Teve, em um ano a gente teve um grupo de alunos ali também, acho que foram uns 2, 3 alunos nesse ano de 2021 que estavam um pouco acima da média, então jogaram a moda lá para cima. Eu quis deixar esse dado também para a gente poder perceber isso, mas isso não foi determinante, né, porque a gente vê que a mediana aqui tá bem perto da média também, então isso não foi determinante para subir a média da turma, não foi um cara que jogou a média da turma lá para cima. Né? Então a gente consegue ter essa noção também. E, né, a partir de 2021, a gente teve a pandemia e aí a gente consegue perceber que mesmo durante a pandemia, no primeiro ano de pandemia, a gente teve, né, um aumento das notas aqui, como a gente teve em 2019 também, mas a gente percebe que isso não, a pandemia ela não invalida o trabalho na medida que em 2022 que a gente não usou essa metodologia, a gente tratou muito parecido com o que se trata na maneira tradicional: aula de algoritmos, lista de exercício, aula de algoritmos, lista de exercício, aula de algoritmos, lista de exercício. E as notas dos alunos deram uma caída, né? Teve uma queda aqui nas notas. Isso foi um problema, então depois voltamos com a metodologia e assim, a partir daí não se deixou mais de usar essa maneira de fazer a disciplina. Né? A gente aplicou isso aqui durante esses 3 anos aí, mas a partir daí a gente entendeu que funciona, a gente conseguiu melhorar muito, então não tem por que retroceder ao modelo anterior. A gente tem que continuar usando e melhorar esse modelo. Né? A ideia é que sempre sofre uma melhoria. Então, concluindo, a gente percebeu que dá para fazer
maratonas de programação para trabalhar a disciplina de algoritmos, né, gamificar e trabalhar com sala de aula invertida a partir da maratona de programação. A gente permite que o professor crie uma imersão maior para os alunos, ou seja, os alunos eles se sentem mais parte da disciplina do que anteriormente. Tá? A gente pode criar um plano de ensino que dá uma diretriz, dá um direcionamento de como é possível utilizar essas metodologias em sala de aula. Então, para o professor que nunca usou uma metodologia ativa, que nunca trabalhou com maratona de programação, a gente tem um caminho mais, como é que eu posso dizer, menos penoso para ele seguir usando essas diretrizes que foram criadas. Então, a gente espera que cada vez mais professores possam estar usando isso. E de alguma maneira a gente conseguiu melhorar o processo de ensino-aprendizagem, já que a gente tem alunos com notas melhores, a gente acredita que de fato houve uma melhora no processo de ensino-aprendizagem, e uma coisa que a gente espera que isso possa impactar numa redução da evasão. Até por isso, uma avaliação da redução da evasão, quando essas turmas colam em grau, seria interessante. Né? Então eu tive lá, sei lá, 30 alunos numa disciplina de algoritmo, desses 30, quantos se formaram no período que deveriam ter se formado? Seria legal fazer essa comparação mais para frente. Tá? Então, a gente sabe também que a diferença de perfis dos alunos, às vezes a gente tem uma turma com muito aluno que veio de escola técnica, ou que já teve base de algoritmos na escola, ou enfim, que veio de uma educação em escolas particulares que, enfim, tem disciplina de algoritmos, de pensamento computacional e outras coisas afim, e alguns alunos que não tiveram essa base, né? Alguns vindo de escola pública que não entregam essa, até mesmo de outras escolas particulares, enfim. São alunos que, algumas turmas a gente percebe que tem uma quantidade de alunos que já sabe programar, que já chega lá sabendo alguma linguagem de programação, e outras turmas não, outras turmas são mais zeradas, os alunos entram. Então, é sempre importante tentar adequar as questões que estão sendo feitas para o nível da turma. Né? Tentar fazer um nivelamento no começo da disciplina, né? É importante para tentar entender o perfil da turma em si. Tá? Mas aí também já é assunto para outro trabalho. Então, é isso, gente. Dúvidas, sugestões, eu estou aberto. O meu e-mail está lá no site da SB Games, junto com os e-mails dos outros autores. Se vocês tiverem alguma sugestão, a gente está aberto. Tá? Quem quiser contribuir, colaborar, quem quiser ter acesso a mais informações sobre o trabalho, também pode entrar em contato, que a gente está disponível. É isso, obrigado e até a próxima.